Olá, amigos! Eu vou fazer mais uma leitura para vocês do nosso livro Alegria. Dessa vez o título é Perseguindo o Arco-Íris. A Constituição Americana contém em si uma ideia muito estúpida. Ela diz que perseguir a felicidade é um direito inato do ser humano. As pessoas que escreveram essa Constituição não tinham ideia do que estavam escrevendo. Se perseguir a felicidade é um direito inato da humanidade, então o que dizer da infelicidade? De quem é o direito inato da infelicidade? Essas pessoas não estavam cientes de que, se você pedir a felicidade, pediu ao mesmo tempo a infelicidade. E não importa se você sabe ou não disso. Chamo isso de estupidez porque ninguém pode perseguir a felicidade. E se você a estiver perseguindo, uma coisa é certa, não a obterá. A felicidade é sempre uma consequência e não resultado de uma perseguição direta. Ela acontece quando você nem mesmo está pensando nela. O que dizer de persegui-la? Ela acontece repentinamente, vindo do nada. Você estava fazendo algo totalmente diferente. Você podia estar cortando lenha, e certamente cortar lenha não é perseguir a felicidade. Mas, sob o sol do alvorecer, quando ainda está fresco, o som do machado sobre a madeira, pedaços de madeira sendo atirados para todos os lados, fazendo um barulho e depois deixando um silêncio por trás. Você começa a transpirar. E a fresca brisa o faz sentir ainda mais refrescado do que antes. De repente, acontece a felicidade, uma alegria não contida. Mas você estava simplesmente cortando lenha. E cortar lenha não precisa ser mencionado na Constituição como um direito inato. Porque, então, quantas coisas precisarão ser incluídas? Não consigo me esquecer de um dia. Há algumas coisas que não têm um senso lógico e não têm relevância, mas que permanecem na memória. Não dá para entender porque elas permanecem lá, pois aconteceram milhões de coisas mais importantes e significativas, e todas elas desapareceram. Mas algumas coisas insignificantes não se pode descobrir nenhuma razão para elas estarem na memória, mas elas estão. Deixaram uma marca atrás delas. Lembro-me de uma dessas coisas. Eu estava vindo da escola que ficava a quase 1,5 km da minha casa. E no meio do caminho havia uma enorme árvore. Eu passava por ela, pelo menos 4 vezes por dia. Ao ir à escola, no meio do dia para minha casa almoçar, depois ao voltar para a escola e finalmente ao voltar para casa. Passei por aquela árvore milhares de vezes, mas aquele dia algo aconteceu. Era um dia quente e quando me aproximei da árvore eu estava suando. Passei por debaixo da árvore e estava tão fresco que, sem nenhum pensamento deliberado, parei por um tempo sem saber o motivo. Simplesmente me aproximei do tronco da árvore, senti-me ali e senti o tronco. Não posso explicar o que aconteceu, mas senti imensa feliz
imensamente feliz, como se algo estivesse ocorrendo entre mim e a árvore. Apenas o frescor não podia ser a causa, porque muitas vezes passei suando pelo frescor da árvore. Eu também parei antes, mas nunca antes toquei a árvore. Eu me sentei ali, como que encontrando um velho amigo. Aquele momento permaneceu brilhando como uma estrela. Muitas coisas aconteceram em minha vida, mas não percebo aquele momento se reduzir. Ele ainda está presente. Sempre que olho para trás, ele ainda está presente. Naquele dia, eu estava claramente ciente do que aconteceu. E nem hoje posso dizer que estou, mas algo aconteceu. E a partir daquele dia, houve uma certa relação minha com a árvore, a qual nunca senti antes, nem mesmo com algum ser humano. Tornei-me mais íntimo daquela árvore do que qualquer outra pessoa do mundo. Passou a ser uma rotina para mim. Sempre que eu passava pela árvore, eu me sentava por alguns segundos ou por alguns minutos e sentia a árvore. Ainda posso percebê-la. Algo continuou crescendo entre nós. No dia em que deixei a escola e me mudei para outra cidade para frequentar a universidade, despedi dos meus pais, de minha mãe, de meus tios e de toda a minha família, sem chorar. Nunca fui do tipo que chora com facilidade, mas naquele mesmo dia, ao me despedir da árvore, eu chorei. Isso continua sendo uma lembrança muito vívida. E quando eu estava chorando, tive a certeza absoluta de que também havia lágrimas nos olhos da árvore, embora não pudesse ver os olhos da árvore e não pudesse ver as lágrimas, mas eu podia sentir. Quando toquei a árvore, pude perceber a tristeza e pude perceber a bênção, a despedida, e aquele era certamente meu último encontro, pois quando voltei após um ano, por alguma razão estúpida, a árvore tinha sido cortada e removida. A razão estúpida foi que construíram uma pequena pilastra memorial e aquele era o local mais belo no meio da cidade. O memorial era para um idiota rico o bastante para ganhar todas as eleições de que participou e se tornar o presidente da Câmara Municipal. Ele foi presidente por pelo menos 35 anos, o tempo mais longo que alguém ficou naquele mesmo cargo. Todos estavam felizes com a sua presidência, pois ele era um tamanho idiota que qualquer um podia fazer o que quisesse sem que ele interferisse. Uma pessoa podia fazer sua casa no meio da rua e ele não se importava. Ela apenas tinha de votar nele. Dessa maneira, toda a cidade estava feliz com ele, pois todos tinham muita liberdade. A Câmara Municipal e os seus membros, os funcionários e os altos funcionários, todos estavam muito felizes com ele. Todos queriam que ele permanecesse para sempre como presidente. Mas até mesmo idiotas precisam morrer, felizmente. Mas sua morte foi uma infelicidade, pois eles procuraram um lugar para fazer um memorial para ele e destruíram a árvore. Agora sua pedra de mármore está lá, no lugar de uma árvore viva. A busca da felicidade é algo impossível. Se você observar a sua própria experiência e encontrar momentos de felicidade, verá que fatalmente serão muito raros.
talvez uma vida de 70 anos você possa ter 7 momentos dos quais possa afirmar que foram momentos felizes. Mas se você teve pelo menos um único momento de felicidade, uma coisa é certa, sem exceção, aconteceu quando você não estava procurando. Tente procurar a felicidade e esteja certo de que perderá. Discordo de Jesus, diz Osho, né? Não concordo mas, enfim, voltando à leitura. Discordo de Jesus. Em muitos poucos, até mesmo em pontos que parecem muito inocente e que parece que estou sendo indelicado, Jesus diz: procure e encontrará, peça e lhe será dado, bata e as portas lhe serão abertas. Isso é verdade. Mas, diz o autor do livro, não posso concordar. Os tolos que escrevem a Constituição Americana certamente foram influenciados por Jesus Cristo. E claro, por todos eles eram cristãos. Quando eles diziam em busca da felicidade, conscientemente ou inconscientemente, deviam ter em mente a afirmação de algo. Procure e encontrará, mas lhe digo, procure e esteja certo que jamais encontrará. Não procure e ela está presente. Depois vocês entendem, né? Porque hoje ele indiano tem uma crença diferenciada do meu ciclo. Porém, 90% de algumas leituras dele ajuda muito. Vamos lá, voltando. Essa Constituição americana é absolutamente insana. Busca da felicidade? Ninguém jamais foi bem sucedido nisso. E aqueles que tentaram ficaram muito infelizes e atormentados em sua vida. A felicidade acontece. Talvez seja por isso que ela chama felicidade, porque ela acontece. Você não pode arranjá-la, não pode manipulá-la, não pode manejá-la. A felicidade é algo que está além do seu esforço, além de você, mas apenas ao cavar o buraco em seu jardim, se você estiver totalmente absorto nisso, se todo mundo for esquecido, inclusive você mesmo, ela estará presente. A felicidade sempre com você, está sempre com você. Ela nada tem a ver com o tempo, nada tem a ver com cortar lenha, nada tem a ver com cavar buraco no jardim. A felicidade não tem nada a ver com nada. Ela é apenas um estado de um ser sem expectativa, relaxado e à vontade com a existência. Ela está presente e não vem e vai. Está sempre presente, como sua respiração, como seu palpitar do coração, como o sangue circulando em seu corpo, e acrescentando, como Deus nos fez. Voltando às palavras do autor. A felicidade sempre está presente, mas se você a procurar, encontrará infelicidade. Ao procurar, você perderá a felicidade. A infelicidade é isto, a perda da felicidade. A infelicidade tem uma certa relação com a busca, com uma parceria. Se você for ao encalço da felicidade, encontrará a infelicidade.
E a Constituição americana deu a ideia a todos os americanos que eles deveriam ir ao seu encalço. E eles estão perseguindo desesperadamente o dinheiro, o poder, algumas religiões, e estão correndo por todo o mundo procurando alguém que lhe ensine como encontrar a felicidade. A coisa real é simplesmente voltar para casa e se esquecer de tudo isso. Faça outra coisa que nada tem a ver com a felicidade. Pinte, e você não precisa aprender a pintar. Você pode jogar cores em uma tela. Você pode jogar cores em uma tela? Qualquer criança pode fazer isso. Apenas atire tinta sobre a tela e poderá ficar surpreso. Você não é um pintor, mas algo belo acontece. As próprias cores se misturam de uma certa maneira e criam algo a que você não pode dar nome. As pinturas modernas têm títulos e muitos quadros até mesmo não têm molduras, pois a existência não tem moldura. Você olha de sua janela e vê o céu com moldura, mas a moldura existe na janela e não no céu, pois lá não a tem. E há pintores que nem pintam em telas, eles pintam em parede, no chão, no teto, estranhos lugares, mas posso perceber o discernimento deles. Eles não estão interessados em fazer uma pintura e estão mais interessados em se envolver no próprio ato de pintar. E a pintura não está à venda. Como você pode vender o seu teto a quem o compraria, mas enquanto eles estão absortos a partir de algum recanto desconhecido, algo começa a entrar em seus seres. Eles começam a se sentir alegres sem nenhuma razão. É por isso que condeno a ideia da busca. Posso dizer sobre a pessoa que escreveu isso na Constituição, sem conhecer o seu nome, sem nada saber sobre ela, que ela deve ter sido uma pessoa completamente infeliz e que nunca conheceu a felicidade. Ela a esteve perseguindo. Dessa maneira, ela tentou dar a todo americano o mesmo direito inato que ela reivindicou para si mesma. E ninguém a criticou em 300 anos. Algo tão simples. Um poeta, um pintor, um cantor, um dançarino, sim, de vez em quando alcança a felicidade. Mas uma coisa é parte dela. Sempre que a felicidade vem, o ego não está presente. O buscador não está presente. A busca não está presente. Nijik, um dos dançarinos mais importantes do mundo de todos os tempos, no que se refere a mim, ele foi o melhor dançarino que a humanidade produziu. Ele era um milagre quando dançava. De vez em quando, ele dava um salto tão alto que ia contra a força da gravidade. O salto não era possível cientificamente, de acordo com as leis da gravidade. O salto tão alto era absolutamente impossível. Até mesmo as pessoas que competem o salto das Olimpíadas não são dados comparados com Nijik, quando ele saltava. E até mesmo mais miraculosa era a sua volta ao solo. Ele voltava como uma pena, lentamente. Isso
era ainda mais contrário à lei da gravidade, pois a gravidade puxaria repentina e rapidamente o peso de um corpo humano. Seria um baque, poderia até ocorrer alguma fratura, mas ele costumava descer como uma folha morta, cai da árvore, lenta e